Olá, boa tarde. No fim de semana, a Paraíba completou um mês em quarentena. E se, por um lado, o isolamento social tem sido difícil para algumas pessoas, por outro, ele tem ajudado a diminuir, por exemplo, o número de acidentes de trânsito. Mesmo a gente mantendo o nosso expediente, a gente também está tendo que enfrentar muitas mudanças. Por exemplo, no meu caso, antes eu trabalhava à tarde e um pedaço da noite. Eu ia para a empresa às 2 horas da tarde. Agora meu expediente foi mudado, eu vim trabalhar pela manhã, já que o jornal, como vocês estão acompanhando, agora é à tarde. Então isso mudou minha rotina completamente. Estou tendo que acordar mais cedo, tive que mudar o horário da minha atividade física, né? Outra mudança é o seguinte, porque como o expediente agora é quebrado, parte da manhã e parte da tarde, todo dia eu tenho que levar almoço, que já está aqui. Então eu tenho que ter esse cuidado de preparar e de levar essa marmita, porque sempre que tem uma brechinha eu vou e almoço, né? Porque se eu for deixar para almoçar em casa quando retornar, eu vou terminar almoçando muito tarde, né? Então, e outra coisa é isso aqui, ó. Eu já deixo o álcool e a flanelinha aqui, porque quando eu chego da rua com alguma coisa, eu já faço toda essa limpeza, né? Agora eu tô indo para a TV, vocês também vão acompanhar. E tem essa aqui, ó, máscara sempre comigo, é saindo de casa e já colocando. Eu tô indo agora para a TV, o confinamento fez com que o trânsito ficasse mais tranquilo. Eu levava daqui do altiplano, onde eu moro, até o centro, em torno de 20, 25 minutos, por causa do horário que eu pegava o trânsito. Agora é no máximo 15 minutos. As mudanças na rotina aqui dentro da empresa também foram muitas, a começar pelo uso de máscaras. Tá todo mundo usando. O repórter tira só na hora de gravar a passagem, que é esse momento em que o repórter conversa diretamente com o telespectador que está em casa. Mas tem outras mudanças também e a gente vai mostrar para vocês como tem sido os dias de trabalho aqui dentro da TV Correio. Na redação da TV Correio, os cuidados continuam. A equipe de jornalismo faz bom uso dos itens de prevenção ao coronavírus. As cadeiras vazias têm uma justificativa. É que, para evitar aglomerações, os programas foram separados em núcleos e divididos em salas diferentes. No estúdio, toda a equipe técnica também segue o padrão de prevenção. Mas não foi só dentro da empresa que a rotina mudou. Com a recomendação por isolamento social, o cuidado também foi redobrado com a equipe que vai para as ruas. A nossa equipe de externa sai sempre com pauta na mão, mas com muita cautela. Quem está por trás das câmeras sempre utiliza máscaras. O cuidado também aumentou com o entrevistado. A gente utiliza 2 microfones e os equipamentos são sempre higienizados antes do uso. A gente percorre toda a cidade em busca das principais informações sobre a pandemia e sente de perto as principais transformações na rotina do paraibano. Com muita gente em casa, as principais avenidas da capital ficaram praticamente vazias, mesmo nos já conhecidos horários de pico. A diminuição do fluxo de veículos no trânsito acabou desacelerando o índice de acidentes. De acordo com o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, houve uma redução de mais de 60% no número de acidentes de carros, motos e atropelamentos. Em março, eram 773 vítimas. Em abril, o dado caiu para 297 pessoas que deram entrada na unidade em decorrência de acidentes. Redução dos números, né? Uma boa notícia diante de todo esse cenário difícil que a gente tem vivido. Bom, e no JC de hoje, você vai ver também. O monitoramento inteligente de circulação de pessoas apontou que o isolamento social em João Pessoa foi de 48,3% durante o fim de semana. O número é maior do que o registrado na quinta-feira passada, mas o percentual ainda está distante do desejado. Daqui a pouquinho vamos falar sobre uma história de superação. Um médico de Campina Grande que foi contaminado pelo coronavírus, enfrentou a doença e hoje está curado. Ele vai contar sobre todo o processo de enfrentamento e o período em que esteve internado. Daqui a pouquinho, no seu Jornal da Correio. No bairro do Cristo, moradores ficaram no prejuízo depois de uma queda de energia. Aqui na minha casa foi pior, porque pegou fogo numa televisão que assim incendiou o quarto todo. A televisão derreteu por completo. E o JC mostra ainda como foi a meia maratona percorrida por Maria Lúcia na garagem do prédio onde mora. Foi uma grata surpresa, porque agora eu sei que se estiver chovendo e eu não quiser ir para a academia ou a praia, né? Eu posso treinar aqui em dias normais. Jornalismo com ética, credibilidade e a serviço do paraibano. Agora no Jornal da Correio.
A Prefeitura de João Pessoa divulgou o resultado de um monitoramento de circulação de pessoas. Ao vivo, o repórter Simon Cavalcante vai trazer esses números, esses detalhes para a gente, né, Simon? Boa tarde. Oi, Linda. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está aí ligado no Jornal da Correio. Olha só, esse é o segundo resultado divulgado pela Prefeitura desde que teve início esse monitoramento na quinta-feira passada, né? Esse monitoramento é feito em parceria com uma startup que coleta dados dos dispositivos móveis, dos celulares, que a gente sabe que os smartphones, né, ele tem GPS, então eles fazem a coleta dessa localização, mantendo aí, preservando os dados pessoais, né? E isso eles não fazem a aferição e não é passado aí para a Prefeitura. Pois bem, diante desse monitoramento é que a Prefeitura consegue planejar ações para se evitar aglomerações. E nesse fim de semana aí o percentual de pessoas que se manteve em casa, né, cresceu em relação à quinta-feira passada, mas ainda está longe do ideal. O percentual foi de 48,3%. Na quinta-feira tinha sido de 47%. Mas a gente percebe o quê? Que a maioria da população ainda não está respeitando o confinamento social, pelo menos no fim de semana não respeitou. O resultado aí surpreendente desse levantamento é do bairro de Paratibe, que no primeiro levantamento tinha tido o pior desempenho, mas dessa vez, olha só, 74,8% dos moradores se mantiveram em casa. Isso porque, como a Prefeitura constatou que lá estava tendo muita aglomeração, fez ações educativas que se refletiu aí nesse resultado. Esse percentual também é do bairro Portal do Sol. Outros bairros que tiveram um desempenho aí considerado satisfatório foram Mumbaba, Jardim Veneza e Bairro das Indústrias, que tiveram um percentual de 60,8%. Lembrando que as autoridades sanitárias consideram como o percentual ideal de 70%. Já o pior desempenho dessa vez, olha só, o pior desempenho foi dos bairros de Mangabeira e Barra de Gramame, que registraram respectivamente 34,2% e 35,3%. É só andar por Mangabeira para ver que realmente lá muita gente não está respeitando. A gente vê que a movimentação ainda é muito grande, muitas pessoas circulando nas ruas. Por isso, ó, foi constatado aí que Mangabeira e Barra de Gramame, muita gente não está ficando em casa, não está respeitando essa determinação. Pois bem, então é diante desse levantamento que a Prefeitura consegue planejar ações para se evitar, para conscientizar as pessoas que é importante evitar aglomerações. Linda, é com você aí no estúdio. Tá certo, Simon. Obrigada aí pelas informações. Boa tarde para você. Agora a gente vai com imagens ao vivo. Vamos passear aqui pelas ruas de João Pessoa, saber se realmente as pessoas estão aí obedecendo, né, essa questão do isolamento social, como é que tá. Nós temos imagens aí saindo da Tancredo Neves nesse momento. O nosso Márcio David, nossa Motolink aí passeando por algumas ruas aqui da capital. Agora aí nesse momento, alguns estabelecimentos abertos, né, com a possibilidade, muitos outros fechados também. Trânsito aparentemente tranquilo, mas algumas pessoas ali, ó, encalçadas, inclusive sem a proteção aí da máscara, hein, pessoal? Vamos tomar cuidado aí, tomar todos os cuidados necessários, principalmente na hora de sair de casa para ir no supermercado, numa farmácia, enfim, onde quer que você vá sempre com todo o cuidado possível. Agora sim, ele chegando ali, ó, no viaduto, né, para justamente começar a entrar aí no retão de Manaíra, para a gente acompanhar também como é que está a movimentação ali no bairro de Manaíra, inclusive um dos bairros onde tem aí o maior número, né, de casos confirmados de Covid-19. Daqui a pouquinho a gente traz esses números para vocês. Aí a gente já vê no retão de Manaíra a movimentação um pouco maior, né, de veículos nas ruas, o comércio fechado, né, as lojas, enfim, departamentos fechados, poucas pessoas, inclusive ali, ó, parada de ônibus também, sem pessoas nas ruas e o trânsito tranquilo, movimentação aparentemente tranquila aí na Flávio Ribeiro Coutinho, conhecida aí como Retão de Manaíra, aqui em João Pessoa. Daqui a pouco a gente chama mais uma vez a nossa Motolink para trazer outras imagens de outros pontos aqui da capital. Vamos agora atualizar os casos de Covid-19 aqui no estado. Nós temos aqui as informações de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde Estadual. Nós temos até agora 245 casos confirmados de Covid-19, desses 99 recuperados e 32 mortes confirmadas
por Covid aqui na Paraíba. Aí nós temos as informações com relação aos municípios, né? João Pessoa agora apresenta 172 casos confirmados, sendo 19 mortes. Santa Rita em segundo lugar, com 20 casos confirmados, sendo 2 mortes. Em seguida, Campina Grande, 12 casos confirmados, sendo 2 mortes. Cabedelo, 9 casos, sendo 2 mortes. Cidade de Patos também, aqui aparece no ranking com 8 casos confirmados, sendo 2 mortes. Aí nós temos Bahia com 8 casos confirmados e 1 morte registrada. Junco do Seridó com 3 casos confirmados, sendo 1 morte. Sapé com 2 casos confirmados, sendo 1 morte registrada. Riachão do Poço, 1 caso, né, que foi justamente o caso de morte lá, registrada na cidade. Em Itaperuá também, 1 caso confirmado, exatamente o caso de morte registrada lá em Itaperuá. Aí nós temos aqui Pombal com 2 casos confirmados, nenhuma morte registrada até o momento. Serra Branca e Igaraci com 1 caso confirmado em cada uma dessas cidades. E agora nós temos aqui algumas informações sobre São José do Rio do Peixe, Souza, São Bento, Congo e também a cidade de Queimadas, cada uma dessas cidades com 1 caso confirmado de Covid-19 e nenhuma morte registrada até o momento. Agora nós temos aqui informações, dados divulgados aí pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, que está fazendo esse monitoramento por bairros aqui da capital, né, onde tem um registro aí de Covid-19. O bairro do Cristo Redentor volta aqui a liderar, né, com 15 casos confirmados de Covid-19 aqui em João Pessoa. Manaíra, o bairro de Manaíra em segundo lugar, com 11 casos já confirmados. Em seguida, aparece aqui o bairro de Miramar com 10 casos, o bairro dos Estados e o bairro de Mangabeira, cada um desses com 9 casos confirmados até o momento. Aí nós temos Aeroclube, Bancários e Jardim Cidade Universitária, todos 3 aí com 3 casos confirmados em cada um, com 7 casos confirmados em cada um desses bairros. Jardim Oceania e também Funcionários, 6 casos confirmados em cada um deles. Brisamar, Cabo Branco, Altiplano e Cruz das Armas, com 5 casos confirmados em cada um desses bairros. Mais à frente nós temos Gramame e Tambalzinho, com 4 casos registrados em cada um. Também, assim como Portal do Sol, Ernesto Geisel e Valentina, com 4 casos registrados em cada um desses. Aí em seguida nós temos Bessa, Bairro dos Ipês, 13 de Maio, Tambaú e Oitizeiro. Cada um deles com 3 casos confirmados até o momento. Pedro Gondim também aparece, o bairro dos Expedicionários, Jaguaribe, Alto do Mateus e João Paulo II, 2 casos cada um desses bairros. E mais à frente nós temos aí João Agripino, Roger, Centro e Tambiá, com 1 caso confirmado. Também 1 caso na Torre, 1 caso na Ilha do Bispo, 1 nas Trincheiras, no Varjão, Anatólia, José Américo, Hernani Sátiro, Cuiá e Paratibe. Cada um desses também com 1 caso confirmado de Covid-19 em cada um desses bairros. São os dados aí divulgados pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. Agora a gente vai até Campina Grande. Rafael Gonçalves vai conversar com um morador da cidade que recuperou da Covid-19. Ele fez até um relato que repercutiu aí nas redes sociais. Vamos conversar com o Rafael, que vai contar melhor essa história, né, Rafa? Boa tarde para você. Olinda, boa tarde a você e a todos que acompanham o Jornal da Correio. Pois é, diante desse cenário, né, de tantas notícias ruins da doença, há também aquelas boas, de pessoas que estão se recuperando, que passaram pelo processo de internação, mas hoje contam testemunhos, né, diante desse quadro, dessa doença que é grave, mas com os cuidados necessários e também com o esforço médico consegue, né, superá-la. Aqui em Campina Grande, algumas pessoas já saíram desse quadro e uma delas é o médico Hugo Barros, que está aqui ao meu lado. Hugo Barros, no início desse ano, no início desse mês, na verdade, ele foi diagnosticado com o coronavírus e hoje ele conta o testemunho dele nas redes sociais diante da cura. O relato dele repercutiu nas redes diante desse quadro e aqui ao meu lado ninguém melhor para explicar esse processo. Muito boa tarde, Hugo.
Como foi o processo de diagnóstico e enfrentamento à doença durante esse período? Hoje você conta realmente uma grande vitória, né? Exato. Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos telespectadores. Bem, na verdade o curso da doença começou no dia 7, na terça-feira, com os sintomas clássicos, os sintomas que a gente acompanha todos os dias na TV, tosse, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar. E comecei o tratamento em casa mesmo, já conhecia a maior parte do desenvolvimento do Covid, é uma doença simples, são sintomas simples de gripe, e comecei a tratar em casa. Até que no sábado à noite e no domingo de manhã comecei a apresentar uma certa piora do quadro de cansaço. E seguindo a recomendação, fui atendido na UPA do Alto Branco, onde foi realizada a coleta do SUAB, né, do exame para diagnosticar o Covid. E os colegas que me trataram lá identificaram que a piora era relevante. Então, indicaram corretamente a transferência para o Hospital Pedro I, onde deu seguimento ao tratamento, né, com medicações parenterais, medicações orais e o acompanhamento sob vigilância médica hospitalar. E essa fase foi mais difícil para mim, porque como médico vinha acompanhando os quadros, vinha acompanhando os protocolos do Ministério da Saúde, e essa minha piora naquele momento não significava algo muito bom, né? E a tomografia do pulmão, ela mostrou realmente uma coisa preocupante, um acometimento de 25% a 50% do pulmão, mas, enfim, apesar das noites tensas que vivi naquele quarto, naquele isolamento, graças a Deus hoje estou aqui contando que é possível superar o Covid, é possível superar essa doença e a gente vai vencer. O que é que você acha que foi aí, né, primordial para que você conseguisse sair desse quadro? Assim, de imediato, que qualquer pessoa que possa estar passando pelo que você passou, possa estar enfrentando. Com toda sinceridade, Rafael, o principal para mim foi a fé. Foi acreditar no Deus de toda a palavra, no Deus da Bíblia, saber que Ele nos criou com um propósito e descansar nesse propósito e saber que a minha vida está nas mãos dEle, não na vida do corona, não em outro lugar, mas sim nas mãos do Deus Altíssimo. E isso me fez descansar, recebi muitas mensagens de apoio, agradeço aos amigos, agradeço aos familiares, agradeço aos colegas de longe, os colegas de perto, que mandaram mensagem. Isso foi fundamental para a minha melhora, poder descansar em Deus, e aquele tratamento começou a funcionar bem. Eu não outorgo isso a nenhum outro lugar, a não ser o próprio Deus, que cuidou, que tratou e que hoje está me dando força para falar sobre isso aqui e dizer que há esperança. Pois é, esperança, fé, né, justamente ajudam também no processo, né? A gente sabe muito bem. Muito Exato. Obrigado, Hugo, por compartilhar, né, esse seu enfrentamento ao coronavírus. Um sinal de esperança, mas isso também é um alerta, né? Vamos nos cuidar, vamos fazer a nossa parte de fazer tudo aquilo que determinam aí os órgãos de saúde para que a gente não venha aí a se contaminar, nem também, né, propagar a doença. Linda, eu volto com você. Obrigada, Rafa. Obrigada pela participação. Boa tarde aí para você. Quero sua participação agora na nossa interação do JC. Acesse o @Correio TV, já temos nossa postagem lá no ar, para você contar para a gente. Esse fim de semana, como a gente estava comentando no início dessa edição aqui do JC, durante o fim de semana a gente completou aí, a Paraíba, né, completou aí um mês na quarentena. E aí, nesse isolamento social, o que é que mudou na sua vida durante esses mais de 30 dias, né? O que é que aconteceu, o que é que mudou na sua rotina? Conta lá pra gente. @Correio TV, estou esperando sua participação. Daqui a pouquinho a gente compartilha aqui algumas mensagens dos nossos telespectadores e também internautas. A Universidade Federal da Paraíba decidiu suspender por tempo indeterminado as aulas presenciais do semestre 2020.1. Essa decisão, inclusive, foi tomada durante uma reunião do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPB, o CONCEP. Pelo menos 40 conselheiros, entre professores, servidores e estudantes, participaram dessa sessão, que foi presidida pela reitora Margarete Diniz e também aconteceu aí, foi realizada de maneira virtual. De acordo com a pró-reitora, né, de graduação, a expectativa é que na próxima semana o CONCEP se reúna para se posicionar sobre um calendário especial, né, para tentar colocar todas essas atividades acadêmicas não presenciais em dia. A gente segue acompanhando aí, qualquer nova informação a gente traz aqui no JC.
E o Sebrae e a Caixa Econômica fizeram hoje um acordo que deve beneficiar mais de 180 mil microempresários aqui do estado. Essa nova linha de crédito é especial, conta com taxas e prazos também diferenciados. Agora é necessário que os empreendimentos, os empreendedores tenham aí pelo menos 12 meses de faturamento e não tenham restrição nem de CPF, nem de CNPJ. Vamos ver aqui como é que ficou. Eles divulgaram aqui mais ou menos essa tela, né? O porte, por exemplo, para microempreendedor individual, vai ter direito aí até R$ 12.500, 9 meses e 24 meses, a opção aí de financiamento com juros a 1,59 ao mês, tá? Para microempresa, aí tem um crédito especial, com também condições de negociações de até R$ 75 mil e o financiamento entre 12 a 30 meses com a taxa de juros aí a 1,39 ao mês. E empresa de pequeno porte, até R$ 125 mil de crédito e aí tendo a possibilidade de pagamento entre 12 e 36 meses com a taxa de juros aí a 1,19% ao mês. Todas essas informações, inclusive, você pode acompanhar também no nosso portal, portalcorreio.com.br. Vale a pena, você que é microempreendedor, que se inclui aqui em uma dessas 3 categorias, para você tentar aí mais informações para saber como fazer, o que precisa aí para ter acesso a essa linha de crédito e também para essas condições especiais. Além da quarentena e do isolamento social, no fim de semana, moradores do bairro do Cristo tiveram que lidar com um outro problema: prejuízos causados por uma queda de energia. Nas imagens feitas por moradores, dá para ver os clarões de luz no meio da rua, por volta das 4 da manhã de sexta-feira. O barulho era alto, como se estivessem acontecendo várias explosões, o que fez Dona Maria acordar assustada. Dentro de casa, a televisão pegou fogo. Aqui na minha casa foi pior, porque pegou fogo numa televisão que assim incendiou o quarto todo. A televisão derreteu por completo. Então a gente levantou, de repente, e abriu a porta e apagou o fogo. E a televisão não presta mais para nada, tá toda, Tudo começou com um problema em um poste da rede elétrica que fica na rua Francisco Lustosa Cabral, no bairro do Cristo. Ainda não se sabe o que realmente aconteceu. A princípio eu não tinha visto que tinha queimado as coisas, porque era muito cedo. Mas aí logo de manhã, quando eu fui abrir o portão, já vi que não estava funcionando. E alguns aparelhos meus aqui também, 2 receptores de TV fechada e um ventilador que tinha queimado. O prejuízo foi grande e afetou boa parte das casas que ficam nesse quarteirão. Em algumas a situação foi ainda pior. Só aqui foram 9 eletrodomésticos queimados, carregadores de celulares e lâmpadas. Um computador e uma máquina de lavar. Inclusive também o sistema de luz aqui das Sancas. Foram todos afetados e estamos no prejuízo grande. Nessa outra casa, a mesma coisa. Geladeira queimada. A comida tem que ser feita no mesmo dia. Minha comida tem que fazer diariamente. Agora eu vou gastar mais gás, no caso, Que fazia e gelava. E a água gelada para as crianças, todo dia tem que comprar gelo. É um gasto maior. Todos que foram prejudicados têm ligado para a distribuidora de energia na Paraíba. O poste foi consertado e a energia restabelecida em pouco tempo. Mas o que tem dado dor de cabeça para a maioria é o prazo de 10 dias para que a empresa avalie a situação dos danos materiais. Se eu tenho um eletrodoméstico antigo que eu não tenho mais o documento, eu vou ficar no prejuízo? Bom, em nota, a Secretaria de Comunicação da Energisa disse que a energia foi normalizada às 2h30 da tarde de ontem. De acordo com a empresa, os clientes que tiveram problemas com equipamentos eletrônicos devem fazer um registro em um dos canais de atendimento da distribuidora, como o telefone, por exemplo, 0800, 0800 083 0196. Vou repetir, 0800 083 0196. O titular da conta, ou o consumidor, deve entrar em contato e informar a data e a hora provável do dano, relatar também o que aconteceu e descrever as características do equipamento danificado, a marca, o modelo, por exemplo. Segundo a assessoria, o cliente tem até 90 dias a partir da data de ocorrência para fazer esse registro.
Em instantes, a gente vai ver como foi a meia maratona feita por Maria Lúcia na garagem do prédio onde ela mora. O JC volta já.